Vai ficar em pé aqui também no sol, para criar marra. Fala bem. Então, Jorgito, a exemplo de Calixto, né, exemplo de Cristina, são aqui, tem origem aqui no Vale do Salgado, né, tanto no Vale do Cariri, e vai nos brindar com um recorte, né, dessa maravilhosa saga do clã dos Augusto, que honra não só a Lavras, viu, Fátima, mas honra todo o Ceará. E a gente se sente orgulhoso em estar aqui. Jorgito, que vira, Tapioca. Senhores, senhoras, vou começar dando um caloroso boa tarde a todos. Em seguida, quero agradecer a imensa generosidade da Cristina Couto e do Manuel Severo por esse convite, esse honroso convite de me permitir estar aqui nas origens, nas raízes, como tanto já disseram antes de mim, de uma das famílias mais ilustradas e mais importantes da história do Ceará. Não é possível contar a história do Ceará, muito especificamente na época dos coronéis, sem falar do clã dos Augustos e principalmente da valorosa figura da dona Fidelina Augusto. Falar dos Augustos, na verdade, é falar por horas, talvez semanas, é muita história para ser contada. Cansativo para você. Bate no chão, bate no chão aqui. Uma amálgama de dezenas de gerações que conjuntamente formam essa história. Especificamente aqui, gostaria de trazer algumas palavras, poucas, e é uma responsabilidade muito grande para mim falar sobre o Coronel Gustavo Augusto Lima. Primeiro, porque estou aqui nos seus domínios. Segundo, porque eu estou falando também de um ascendente meu, assim como o doutor Gustavo Augusto Lima Trineto, que vos falou agora há pouco. Bisneto. O meu filho é Trineto. Perdão então. Eu também venho dessa descendência do Coronel Gustavo, da linha de Fidaralina, especificamente do Coronel Gustavo. Veio da descendência de uma filha do Coronel Gustavo, a dona Lídia Augusto, né? E é filha do Coronel Gustavo Augusto Lima. Então é uma responsabilidade por isso também. Mas, sobretudo, é uma profunda, uma grande responsabilidade para mim falar na presença de grandes estudiosos. Como a grande maioria dos senhores são estudiosos do cangaço, especificamente estudiosos dessa parte da história do Cariri, como é o caso destacado. Não, há muitos outros pesquisadores, eu sei disso, mas queria destacar a presença aqui do João Tavares Calixto, além de tudo um grande amigo, e da Rejane, né, que é uma das grandes pesquisadoras da família Augusto. Dona Fidelina, na sua descendência, ela traz coronéis, ela traz políticos de relevo, mas ela também traz uma gama muito importante de intelectuais. Ela cuidava do bacamarte, mas também cuidava da caneta. Ela entendia que a próxima geração iria exercer o poder pela força da caneta e não do bacamarte, embora ela mesma tenha se imposto pela força do bacamarte. Então, alguns recortes com todas essas ressalvas que me cabe trazer aqui a respeito do Coronel Gustavo Augusto Lima, né, algumas passagens eu vou recortar de importância de sua vida. Primeira questão que eu gosto de traduzir, de pesquisar, é por que é que ele chega ao poder. O Coronel Gustavo Augusto Lima, ele não é o filho mais velho de Fidelina. O filho mais velho de Fidelina, que em princípio foi educado para ser o sucessor político da mãe, é o Honório, não é o Gustavo. O que traz o Honório correr ali no Honório, conforme o Tavinho mesmo já disse aqui, é a raiz de onde vem o Roberto Cláudio, atual prefeito de Fortaleza. Então ele é que é o poderoso herdeiro em princípio de Fidelina. Foi a desobediência que fez com que ele perdesse o poder. E não é um caso tão grave. O episódio em si mesmo foi porque o Honório, ele conseguiu, sem a bênção da mãe,
a chefia do partido da situação em Lavra da Mangabeira. Ele não estava discutindo nem a intendência municipal, era a chefia do partido propriamente. Isso desagradou Fidelalina, não porque um filho dela tivesse ascendido ao poder, mas porque fez isso sem a licença da mãe. Fidelalina não permitia que ninguém brilhasse mais que ela própria. Então isso fez nascer o germe de uma profunda guerra familiar, que ao final de 20 e tantos anos depois dali, isso aconteceu em 1907, 20 e tantos anos, e aqui eu já estou falando de 1923, veio acabar com o assassinato do coronel Gustavo Augusto Lima. Primeiro, voltando a 1907, Fidelalina tenta convencer o filho a abrir mão da chefia do partido, ao que ele não cede. Ele era dos Augustos, assim como a mãe. Então também não permitia que ninguém mandasse mais do que ele, eu pensava. E depois de muita insistência, a contragosto, muito provavelmente com o apoio, ao auxílio, muito provavelmente não, com o auxílio direto e com a instigação, muito provavelmente com a instigação do filho Gustavo, e com o auxílio dele, ela determina a queda do Honório Corrêa Lima Porto. É exatamente nesse momento onde Fidelalina Augusto Lima, lá na sede do sítio Tatu, que era o centro do seu poder, seu feudo, ela junta os cabras, liderados por Gustavo, para ir derrubar o Honório, ela solta uma das frases mais conhecidas da historiografia regional. Ela diz para os cabras, aquele que derramar sangue do torto, morre. Era o Honório, porque ele era estrábico e ela o chamava de torto. Era para dar umas porradinhas dele, quando podia matar. O filho mais velho dela, herdeiro político dela em princípio, e aí onde houve a tomada do poder. Os Augustos eram tão fortes nessa década, do início do século, primeiros anos do século XX, até mais ou menos os últimos anos, ou primeiros anos da década de 20, o poder, João Arival Macedo ele descreve isso de uma maneira muito interessante, muito profícua, o poder no Cariri era tomado a bala. A eleição, a época da República Velha, eleição era uma mera formalidade. Nós éramos democratas no papel, nós participávamos de eleições no papel, porque só ganhava a situação. Era impossível a oposição ganhar a eleição. Então não era pelo voto que se fazia a sucessão do poder, era pelo patamarte. Então aí já em 1907 nós temos uma tomada de poder nesses níveis aqui em Lavra da Mangabeira. Só que Fidelalina toma o poder dela e entrega para ela mesma. Ela tira do Os Augustos não tinham de quem tomava dele mesmo, né? Quem tá vivo? Ela tomou do Honório e deu ao Gustavo. É aí onde acontece a ascensão política de Gustavo Augusto Lima, que vem reinar em Lavra da Mangabeira sem ser sombreado por ninguém, senão pela própria mãe. Ele sempre foi muito fiel à dona Fidelalina, nunca houve nenhum tipo de entreveiro, pelo menos que eu tenho conhecimento, entre o Gustavo e a dona Fidelalina. Ele foi fiel a ela até o fim e manteve o poder absoluto em Lavra da Mangabeira até o fim. O filho deposto vai para se desfaz de todos os negócios aqui em Lavra da Mangabeira. Primeiro, salvo engano, ele segue para Caririaçu e de lá para Fortaleza. E nunca mais volta para a Lavra da Mangabeira. Ele morre com um horror, um ódio mortal à Lavra da Mangabeira. Certo? Que é a linguagem do Roberto Cláudio. Então, a família do Roberto Cláudio, a descendência de Honório, corta os laços com Lavra da Mangabeira. E ele ficou eternamente com raiva da mãe? Nunca se entenderam, morrem em Fortaleza e nunca fizeram as pazes. Aqui, essa nunca mais voltou em Lavra. Morre em Fortaleza sem nunca mais ter retornado para a Lavra da Mangabeira. Continuou na política? Não voltou mais para a política. Ele exercia o comércio lá em Fortaleza. Era pessoa de posses, mas nunca mais retomou a política. As coisas são políticas. Essa passagem folclórica, hoje que se conta como folclore de Fidelalina Augusto Lima, na verdade cria profundo cicatrizes na família Augusto. Nunca mais a família Augusto teve paz. Nunca mais a família Augusto conseguiu se conciliar.
Honório Correia Lima era genro de uma irmã de Federalina, Pombinha. Também o Coronel Gustavo, olha. Naquela época os irmãos casavam com os irmãos. No caso aqui, Coronel Gustavo e Coronel Honório eram casados com duas irmãs. Dois irmãos com duas irmãs. Filhas de uma irmã de Federalina. Primas. Filha de Pombinha. Pombinha, entretanto, ela toma as dores de Honório. Então Honório sai de cena, mas Pombinha segue a intrincada luta pelo poder. A oposição à Federalina Augusto Lima era Pombinha. Sua irmã. Sua irmã. Em mil... Não, então... Sério, né? Casa Cororesca. Não, tá aí. Tá ali. Em 1912, para contar a dimensão que é essa guerra de Pombinha com Federalina. Em 1912, houve a queda do Nogueira Ascioli. A oligarquia Ascioli cai, né? O Franco Rabelo assume o poder no Estado. E com esse novo poder, começa a primeira fase da decaída dos coronéis. E depois eles tentam retomar o poder em 14. Mas em 12 é um baque muito grande dos coronéis. Então todas as intendências municipais, todos os intendentes foram trocados por pessoas da confiança da oposição, não mais da situação. Portanto, pessoas que eram antagonistas dos coronéis do poder. Aqui em Lavras, a intendência coube a indicação feita por Pombinha. Ela indica o Zé Borrego, que é filho dela, assim, né? Filho dela, é filho de Pombinha. Sobrinho de Federalina, também dos Augustos, né? Então, mesmo aí, o poder não sai da mão dos Augustos. E para cumprir uma promessa que Pombinha fez, ela sai da casa dela, que era no largo da igreja de Lavras, de joelho. E de joelho ela percorre todo o largo da matriz, entra na matriz e no altar faz uma oração de agradecimento por essa prece cumprida. Então é outro episódio marcante, folclórico da história de Lavras da Mangabeira, né, que se deu exatamente nessa questão. Eu já disse que em vários momentos, e o Cariri é rico nisso, vocês estiveram ontem em Missão Velha, e aí eu não estive lá, mas o Calixto já me deu a pista, né? Vocês falaram exatamente desse movimento de derrubada do poder, de posições feitas pelos coronéis uns pelos outros na bala. Em 1910, aqui em 10, né? 1910 aqui em Lavras da Mangabeira, estou perguntando aqui, olhando para o Calixto, porque tem uma obra escrita sobre isso. Então, é uma responsabilidade, né? Falar do autor, mas vamos falar, vamos lá, né? Eu aceito os alunos, né? Só então vamos... Você tá com a saia lascada. Então, nesse momento, houve a tentativa de tomada do poder em Lavras. O mandante era o coronel, o intendente era o coronel Gustavo Augusto. Quem fez isso foi o Quincos Vasques. Mesmo na casa dele ontem. Exatamente, ele sai de Caririaçu, São Pedro, então, na época, Serra de São Pedro, na época, hoje Caririaçu, e com acho que menos de 50 caras, não sei exatamente, chega aqui em Lavras da Mangabeira, é recebido por correligionários de Pombinha, todos primos de Gustavo, e tenta invadir a cidade, só que é resistido. Gustavo soube previamente da invasão e conseguiu organizar uma resistência. Todos esses movimentos de tomada de poder, o único que resistiu foi de Lavras da Mangabeira, exatamente por meio do coronel Gustavo Augusto Lima. Era na lógica do Nogueira Ascioli, presidente do Estado, era o fato consumado. Ele não defendia nenhum dos lados, ficava calado. Tomou o poder. Quem ganhava, ele consolidava no poder. Era o fato consumado. Acabou. Então, cada um que se defendesse por suas próprias forças. Certo? Então, a pergunta que o Calixto faz e outros pesquisadores fazem: por quê? O que é que Quincos Vasques tem a ver com isso? Qual era o interesse dele de vir tomar o poder se ele não tinha essas raízes em Lavras e, sabidamente, ele não tinha intenção de ficar no poder. Nunca foi a intenção dele
tomar o poder para ficar no poder, que tinha que entregar para alguém. E aí onde nasce, me parece, são teorias, né, mas me parece a mais verossímil, a de que ele estava munado com pombinha. E ele estava orientado a um inquérito que foi aberto depois desse fato, e nesse inquérito o próprio Quincunha Vasquez narra que a orientação dele era para entregar o poder a o Zé Borrego, que exatamente 2 anos depois iria ser nomeado intendente em Lavra da Mangabeira. De novo, a briga interna da família Augusto. Então, esse fato primitivo, primeiro lá, de 1907, onde Fidel Aralino toma o poder do filho Honório, ele tem consequências profundas na história do Lavra da Mangabeira. Mais adiante aqui, ó, falei em 10, falei em 12, né? Falar de 22. Em 1922, aí, Fidel Aralina já não estava mais entre os vivos. Ela morreu em 1919, em janeiro de 1919. Mesmo de idade avançada, enquanto morreu, mandou. Enquanto viveu, mandou. Para Mandona. O Coronel Augusto era o manda-chuva máximo da cidade, né? E uma das figuras mais importantes de Lavra da Mangabeira. Aliás, antes de falar de 22, eu com licença, falar de 14, né? Não posso não falar de 14. Sim, essa edição. De novo tem uma participação, peço desculpa, me passou da memória. Aqui. Tá ligado, não em 14 aqui, né? Ainda bem. Então, a participação do Coronel Gustavo e dos Augustos nesse movimento. A sedição de 14 não tem muito o que dizer. Eu estou diante aqui de historiadores, de pesquisadores que, sem a menor sombra de dúvida, conhecem profundamente o que é a sedição de Juazeiro. O movimento de tomada, exatamente os coronéis revoltados com o governo de Franco Rabelo. Perder o poder. Uma das grandes políticas que o Franco Rabelo tentou desenvolver foi acabar com os crimes, o mandonismo que existia no interior do Ceará. Ora, quem praticava isso? Os coronéis. O rompimento era inevitável. O Ineu Pinheiro diz a tempestade perfeita. O Franco Rabelo ele desgostou os coronéis e a nível nacional não apoiava o poder central. Não tinha como permanecer no poder. A grande figura mítica desse processo é Padre